pessoal! Eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas leituras desse mês. No mês passado eu falei pra vocês quais seriam os livros que eu leria e... lidos. O primeiro que eu fiz leitura foi o On Writing Well, do William Zinsser. Um Zinsser esquisito esse sobrenome dele, porque tem N e 2 S's. Eu gostei muito desse livro, ele tá até marcadinho em umas partes assim que vale a pena voltar. E eu acho que esse livro realmente é um livro que vale muito a pena reler e colocar em prática o que ele sugere em relação à escrita e etc. Ele é um livro que fala principalmente a respeito da escrita de não ficção. Escrita em geral, escrita acadêmica, ele acaba se voltando muito para a escrita jornalística, de matérias a respeito de N assuntos. Só que às vezes ele esbarra no que pra gente seria a crônica, que são essas narrativas de não ficção, mas que envolvem às vezes um pouco de humor, um pouco de experiência própria, um pouco de opinião. Então, os exemplos que ele traz como narrativa de não ficção, nesse sentido, especialmente quando é uma coisa meio própria, tem muita familiaridade com as nossas crônicas, o que a gente chama de crônica no Brasil. Mesmo as dicas que são muito voltadas para esse espaço, para esse lugar, acabam sendo muito úteis pra gente que escreve de forma mais ficcional do que não ficcional. E além disso, todas as dicas que ele dá em torno da escrita de não ficção podem ser muito tranquilamente aplicadas para a escrita de ficção também, porque ele está falando sobre escrever, independente do que você vai escrever. Se você vai escrever um relatório comercial, as dicas que ele traz aqui servem também para esses casos, servem para todos os casos em que a escrita é necessária, artisticamente ou não. Qualquer tipo de escrita vai ganhar muito a partir da leitura desse livro. É lógico, tem algumas coisas que vão se adequar mais à escrita em língua inglesa. Por exemplo, ele tem uma birra com palavras de origem latina, em contraposição com as palavras de origem anglo-saxônicas, porque as palavras latinas são mais longas. E ele reforça muito isso de assim, por que você vai usar uma palavra longuíssima, às vezes que as pessoas não conhecem de forma geral, quando você tem uma palavra mais curta, nesse caso anglo-saxã e tal, que diz exatamente a mesma coisa, ou que é mais compreensível de forma geral. Em relação à experiência dele, em relação à língua inglesa, acaba que essas palavras longuíssimas e difíceis, etc., são de origem latina. Mas a gente pode pegar uma parte desse ensinamento que é: por que a gente vai usar uma palavra super complexa e complicada quando a gente tem uma palavra de domínio popular, que todo mundo conhece, muito mais simples, às vezes mais curta também, que significa aquela mesma coisa? Por que a gente está tentando se fazer inacessível? Muito do discurso dele vai nesse sentido de: você está escrevendo, você está comunicando, por que você está se tornando tão inacessível, em vez de, pelo contrário, se tornar acessível, alcançar as pessoas e se comunicar com elas, Ele chama muita atenção para essa... é uma espécie até de arrogância que existe em torno de: eu conheço palavras super elegantes, eu conheço palavras super difíceis, então eu vou encher meu texto de palavras difíceis e ele vai ficar maravilhoso. Quando, na verdade, você só está afastando de você os possíveis leitores, E não é que você não possa tratar de temas difíceis e profundos e nananá. A questão é a forma como você se aproxima disso em relação à linguagem. Uma das lições fundamentais do livro é justamente isso. É lógico, ele fala muito de questões técnicas, o tamanho das frases, a composição dos parágrafos e coisas assim, técnicas mesmo, Técnicas que tem mais a ver com o corpo do texto do que com o conteúdo em si. Mas eu achei excelente. É um texto fundamental para todo mundo que escreve, que gosta de escrever, independente de ser de forma ficcional ou não. Tem versão em português, eu não
sei, não conheço, não sei como ficou a tradução e etc. Mas tem versão em português se você tiver dificuldade e não conseguir fazer a leitura do texto em inglês. Mas eu recomendo muitíssimo esse livro. Quando eu for fazer aquela listinha, porque eu tô elaborando aquela listinha de leituras essenciais para escritores, esse aqui é outro que vai estar lá. O segundo livro que eu fiz a leitura foi A Obscena Senhora D. Essa minha câmera não me ajuda a mostrar o livro para vocês, mas A Obscena Senhora D. Esse livro aqui eu já tinha lido, né? Acho que eu já li umas 2 vezes, foi a terceira releitura. E foi num domingo. Eu fiz a leitura desse livro num domingo. Foi um dia para fazer a leitura dele completo. Ele é um livro curto, se você for prestar atenção, porque ele vai da página 17, o texto em si vai da página 17 à página 90. E tem muito espaçamento entre as linhas, as letras são grandes, as margens são grandes, então assim... é um livro, mas o conteúdo de texto, na verdade, é curto. É fácil ler num dia, é muito tranquilo para ler num dia. É lógico, se é a primeira vez que você vai entrar em contato com um texto, um romance da Hilda Hilst, ou com esse romance, você talvez leve mais tempo, porque tem uma questão, sempre tem uma questão de ambientação dentro do espaço do livro, dentro da linguagem do livro e etc. Como eu já tinha lido, como eu já conhecia, ficou muito mais fácil. E assim, uma das coisas que sempre me chama a atenção em relação a ele é a forma como ela usa a linguagem, a forma como ela constrói o texto dela, poeticamente, ainda que seja um romance, né? A estrutura é do gênero romance, mas o formato, a linguagem é poética. Os temas também, porque ela gira muito em torno do tema da morte, da velhice, e eu acho que são temas que cada vez que a gente lê quando é jovenzinha, a visão é meio superficial, a gente vai envelhecendo, lê de novo, a visão já é um pouco mais profunda, você já se identifica com algumas coisas, você lê de novo mais velha, se identifica ainda mais com o que está acontecendo ali. Então eu acho que é um livro realmente muito interessante para voltar por conta dos temas, por conta da poética e etc, né? O terceiro livro que eu li nesse mês foi Para Ler como um Escritor, da Francine Prose. Esse é um livro que eu acho que é interessante para iniciantes, né? Quem está iniciando na escrita de ficção. Porque ela é muito detalhada, ela é muito didática nesse sentido de vamos trabalhar o texto, vamos pensar o texto como leitores para saber como pensá-lo enquanto escritores e tal. E querendo ou não, ela faz muita análise literária nesse texto como exemplificação. Então ela começa falando sobre a leitura atenta, ela começa falando sobre a escolha de palavras, depois sobre a composição das frases, os parágrafos, composição de personagens, como o funcionamento do narrador, tempo, espaço, funcionamento do detalhe, né? Como que o detalhe afeta a gente na leitura do texto, no desenvolvimento do texto e tal. E tudo isso trazendo muito exemplo, né? Muitos trechos de exemplo, às vezes trechos bem longos, em que a coisa que ela está explicando funciona e depois ela discorre um pouco sobre como funcionou ali, por que ela achou bacana daquela forma como funcionou e etc. Essa versão traduzida que nós temos no Brasil, ela é complementada ao final com um pós-fácil do Ítalo Morricone. Então ele vai falar um pouquinho a respeito de todos esses temas que ela fala no livro, só que dando exemplos da literatura brasileira. Ela termina o livro dela com uma lista de livros que você precisa ler imediatamente se você quer ser um bom escritor. E ele termina o pós-fácil com uma lista de livros da literatura brasileira que você tem que ler imediatamente se você quer ser um bom escritor. Então é um livro bem interessante. Eu diria que para iniciantes e talvez pessoas que não estejam tão iniciantes, mas ainda não tenham muita firmeza em relação ao próprio estilo e o que eu faço, como é que eu resolvo tais problemas ou tais outros problemas da minha escrita, etc. Esse tipo de coisa. Para setembro eu escolhi 2 livros de literatura. Por quê? Primeiro porque sim, porque
porque eu quis. E segundo, porque eu vou fazer um projeto intensivo de escrita. Eu vou falar sobre ele num próximo vídeo, eu vou fazer uns vlogzinhos a respeito desse assunto, desse intensivo. Então, por enquanto, só vou dizer isso. Não quero muitos livros porque eu vou estar num intensivo de escrita. Esse mês também eu vou lançar o meu segundo livro de crônicas na Amazon. Então, tem mais isso, né, que eu vou ter que administrar. Então, eu vou escolher somente 2 livros, 2 de literatura, suaves, assim. Mentira, não é tão suave. Mas só 2, para não me ocupar tanto tempo e para eu conseguir organizar essas outras atividades que vão ser meio urgentes. O primeiro deles é em inglês, é o The Catcher in the Rye, do Salinger. Eu já tinha ouvido falar do livro, tem um amigo meu que já leu, mas nunca tinha chegado perto desse livro, não sei muito bem do que se trata. Mas eu comecei a lê-lo casualmente, assim, eu peguei um livrinho desse aqui numa estante, eu li e falei, nossa, ouvi falar desse livro, deixa eu ver. Comecei a ler, achei interessante a linguagem, a forma como ele tá composto e tal, e falei, acho que eu vou comprar esse livrinho e ler para ver qual é a dele. O outro livro eu não vou poder mostrar para vocês aqui fisicamente, porque ele não é um livro físico, é um e-book, é o livro de Espaços Abandonados é o de Espaços Abandonados da Louisa Geisler, eu nunca lembro. Alguém já me corrigiu nos comentários, já falou, ó, é assim que se pronuncia. Aí eu falei, ah, valeu, eu vou agora pronunciar certo pro resto da minha vida. E não, não. Eu comprei e-book porque eu tô fora do país, então não tem como acessar o livro físico. Mas de toda forma, e-book é maravilhoso, eu gosto muito de e-books. E o meu Kindle tá muito solitário, ele precisa ser lido. Serão esses os 2 livros que eu lerei no mês de setembro. E no próximo Book Haul eu falo a respeito deles, ok? Provavelmente vai atrasar, não vai ser logo no comecinho do mês de outubro, porque eu vou estar com visita aqui, yeah! E então ele vai um pouquinho depois. Eu acho que a primeira semana ali de outubro eu não vou colocar vídeo. Eu vou estar recebendo minha família aqui na minha casa, então não vou fazer vídeo, enfim, vai ser assim que vai funcionar. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero saber o que vocês andaram lendo, deixem aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouquinho a respeito. Se vocês tiverem lido algum desses que eu li, ou algum dos que eu vou ler, também comentem o que vocês acharam a respeito deles. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.